Fiz meu curso primário na Escola Isolada de Itajuçuoca. Após a 5ª série, vim seguir meus estudos em Fortaleza. Entrei no Instituto Monsenhor Luiz Rocha, em 55. Aí eu comecei meus estudos de formação para a vida religiosa, como aspirante, postulante e noviça. E fiz meus primeiros votos no Instituto Monsenhor Luiz Rocha. A congregação era nascente, tinha apenas 5 anos, fundada por Dom Antônio, mais Dona Rosita e mais 6 companheiros. Aí, depois dessa formação religiosa, me fiz religiosa pelos votos de pobreza, castidade e obediência. Ingressei na formação de crianças, na educação infantil, até ensinei bastante como professora em vários colégios da congregação e segui, fiz em 63, eu fiz um curso aqui em Ponta Negra. Durante esse curso mudou todo, norteou minha vida para outro tipo de atividade. Passei após esse curso, eu deveria ser liberada para trabalho pastoral, que já era fase do Concílio Vaticano II. As religiosas deveriam se engajar nas paróquias dominicais. Eu visitei a experiência aqui em Nisa Floresta, de uma religiosa que assumia a paróquia dominical. Em Fortaleza, eu fui trabalhar na primeira paróquia dominical, na igreja de São Pio X, Pan-Americano. Concluí meus estudos como professora primária, fiz especialização como professora primária também. Depois fiz o curso de pedagogia na UES, fiz a especialização de orientadora educacional para fazer orientação nos colégios da congregação. Depois fiz uma experiência também de paróquia dominical em Irauçuba. Aí eu fui chamada para a Arquidiocese de Fortaleza para, junto à Arquidiocese, fazer um trabalho de coordenação de assessoria ao bispo Dom José de Medeiros Delgado. Então, esse momento foi um momento que mudou toda a minha vida. Passei da educação formal para a educação informal. Fui trabalhar na pastoral. Aí fiz o curso de filosofia, de teologia, pela necessidade do meu trabalho na arquidiocese. Foi a época da ditadura, nós tivemos que enfrentar problemas seríssimos contra os militares. Eu morava nessa época com Dom José de Medeiros Delgado, no Palácio Arquiepiscopal. E momentos difíceis, quando a gente teve que assumir assim, a liderança do trabalho nas comunidades. Havia prisão de padres, nós estávamos lá juntos, solidárias com ele, fazendo movimento para que não houvesse tortura dos padres que foram presos na arquidiocese, porque estavam na sua missão em paróquia do interior, como o Frei Geraldo, ele foi preso, e nós organizamos as comunidades para que, em momento nenhum, eles ficassem sozinhos e evitassem a tortura. Outros momentos difíceis, nesse momento da arquidiocese, em protesto à prisão desse padre, foi feito um protesto que se fechou todas as igrejas, e nesse momento eu fiquei junto com os sacerdotes em adoração, na prainha,
enquanto todas as igrejas estavam fechadas, em protesto, esse momento de perseguição ao sacerdote, à igreja. Depois, passou esse momento mais difícil, que Dom Delgado foi transferido. Eu continuei na arquidiocese, junto com Dom Miguel, organizando toda a arquidiocese, pastoralmente falando, toda a administração. Nós estávamos juntos e nesse momento também era difícil porque os camponeses eram presos e éramos nós, Dom Miguel, que estava lá para soltar os camponeses, porque ele tinha uma influência muito grande sobre o Laudelino, que ele era o delegado da época e que tinha muito amizade a Dom Miguel. E ele atendia Dom Miguel nesse momento. Passando esse momento difícil aí, vem um momento em que Dom Delgado é transferido, renuncia e Dom Aloísio é nomeado para Fortaleza. Eu continuei à frente da arquidiocese, trabalhando com Dom Miguel. Dom Miguel foi transferido para Maceió, e aí Dom Aloísio assume a arquidiocese e vai agora encontrar certa dificuldade, porque Dom Miguel assumia toda a liderança da arquidiocese. E Dom Aloísio começa a ter problemas de saúde. Aí Dom Aloísio deixa de ser secretário da CNBB, presidente da CNBB, e fica cardeal de Fortaleza, né? Quando ele foi nomeado cardeal, ele ficou direto em Fortaleza. Dom Aloísio, durante o momento do concílio, pós-conciliar, ele vai às comunidades, ele começa a sentir necessidade. Aí já Então agora a gente vai fazer o seguinte. Aí dá para dar Dom Lustosa Dom Antônio de Almeida Lustosa, foi o arcebispo que eu conheci. Ele chegou em Fortaleza em 1941 e governou a arquidiocese até 1963. Nesse período, ele foi assim uma pessoa, um arcebispo, que foi um grande pastor, um grande zeloso pelas vocações religiosas e sacerdotais. Ele foi um grande administrador e uma pessoa muito identificada com os pobres, com os direitos humanos, porque Dom Lustosa chegou num período, por exemplo, 42, ele chegou numa grande seca do Ceará, e aí ele escreveu uma carta pastoral sobre a seca, 42, falando do sofrimento do povo cearense, da fome, da miséria, do abandono dos políticos. Aí ele começa a sofrer e se identificar, se solidarizar com aqueles pobres. Aí ele começa a fazer movimentos, campanhas, se preocupando com a elevação da dignidade daquela pessoa sofrida. Então, ele faz, nesse momento, ele também reúne em 46, em 45, ele organiza uma semana social, onde ele convoca toda a sociedade cearense, os políticos, os militares, todas as forças, ação católica. E então eles estudam durante uma semana, se sentam com os trabalhadores urbanos e rurais, o estudo da renovária, para dar uma consciência
ao povo cearense que o problema era muito grave. E ele consegue conscientizar essa sociedade que se volte os pobres, que conquistem seus direitos. A luta pelo salário justo, a luta pela terra, que é a reforma agrária, o campo, e ele começa a colaborar e ajudar os padres do interior, com a ajuda que ele recebia da Alemanha, aos pescadores, a todos aqueles que necessitavam de um apoio. E Dom Lustosa vai lutar também pela moradia e luta pelos pobres em todos os níveis. E hoje ele é reconhecido como bispo da Justiça Social no processo que ele está de canonização em Roma. E ele também foi reconhecido pelo estudo que foi feito, que ele é o religioso salesiano que implantou o carisma de Dom Bosco no Brasil. Para isso, ele também se preocupou muito com a evangelização através das religiosas, fundando uma congregação de moças pobres para cuidar das moças pobres e dos pobres, que foi a congregação das Josefinas, com um carisma assim, muito voltado para as moças pobres. Ele também se preocupou muito com a formação do clero, que tivesse pastores assim voltados para o povo, né? Então, a formação assim nessa linha. Se preocupou muito com a formação religiosa nas escolas, implantou um sistema que funcionou, a religião nas escolas católicas e nas escolas públicas. Então, ele teve uma preocupação, assim, a Rádio Assunção que ele fundou, ele dizia que era a escola dos que não tinham escola na zona rural. Então, através da Rádio Assunção, o MEB, que funcionava como escola na zona rural. E a gente tinha Dom Lustosa, assim, como aquele pastor que não fazia discriminação de cor, de raça, de classe social, né? Então, a todos ele atendia indistintamente. Aos pobres ele elevava a sua dignidade, aos ricos ele fazia com que eles partilhassem com os pobres. Então, após essa semana social, surge na periferia de Fortaleza os 14 postos de médicos que voluntariamente faziam atendimento quando os poderes públicos não atendiam. As escolinhas também voltadas para as crianças marginalizadas, onde não existia nenhuma condição de estudo na higiene. Então, ele se preocupou com todas as situações humanas. Dom Lustosa renunciou a Fortaleza, a arquidiocese, em 63, dizendo ele que já estava com idade avançada e não deveria mais para o concílio. Então, ele foi um precursor do Concílio Vaticano II. Ele foi um profeta. Fundou uma congregação sem hábito, quando, naquela época, era um rigorismo das congregações, tudo com hábito. E para entrar numa congregação, tinha que ter o estudo, tinha que ter o dote. E ele, vendo que, por que uma moça pobre não poderia ser religiosa? Ele que ouvia. E então ele criou essa situação para que as moças pobres. Por isso eu vim do interior com quinta série. Então eu fui estudando na congregação. Depois que eu fiz esses cursos de pedagogia para servir a congregação, quando eu entrei no trabalho dos direitos humanos, eu tinha que fazer direito, porque de acordo com a tarefa que o bispo me dava na arquidiocese, eu tinha que fazer uma especialidade naquela área.
Quando eu falar... Após a renúncia de Dom Antônio de Almeida Lustosa, foi nomeado para Fortaleza Dom José de Medeiros Delgado. Ele veio de São Luís, era arcebispo de São Luís, e assumiu, em julho de 63, a Arquidiocese de Fortaleza. O Concílio Vaticano II começa a ter as suas sessões nesse período, e Dom Delgado vai participar do Concílio Vaticano II. A arquidiocese fica na responsabilidade de Dom Raimundo de Castro Silva, que era o bispo auxiliar na época. E nessa fase, Dom Delgado, aí começam os movimentos na arquidiocese de estudantes e padres que estavam envolvidos com a questão essas questões da ação católica, JEC, né? Juventude e a Operária, e JUC, e a Juventude e os estudantes, o movimento estudantil que começa a se movimentar naquela época. E tinha uns padres que estavam à frente desse movimento, e eu morava lá na arquidiocese com o Dom Delgado, e eles vinham sempre, quando havia movimento, assim, um movimento mais sério, eles iam se esconder no palácio, que eram o Assi e outros padres. Mas nós ficávamos assim. E um dia aconteceu uma prisão muito inesperada de um frade, e nesse momento a gente começa, Dom Delgado está em Roma, e aí a gente começa um movimento de protesto contra essa atitude de prisão dos padres aqui em Fortaleza. A gente já tinha tido notícia de torturas dos padres lá em São Luís do Maranhão, que foi até na época do nosso amigo Sarney, né? Mas o problema aqui, a gente tentou evitar que fosse torturado o Frei Geraldo. Então, a gente organizou as comunidades, elas ficavam direto, indo fazer visitas sem ininterruptas. Por quê? Para que ele não ficasse desocupado em nenhum momento e fosse torturado. E quando eles perceberam isso, transferiram para o hospital, lá onde nasceu nossa amiga aí, né? Para o hospital militar. E aí a gente continuou o mesmo movimento, eles transferiram ele para o sul. A gente tem mais notícia. Mas o protesto era feito. Nisso a gente se comunicava com Dom Aloysio, que era o secretário da CNBB, que tinha entrado nesse momento que a igreja tinha que proteger os presos políticos, né? Então começa esse movimento. Nesse momento, Dom Miguel, aí nesse protesto, que passaram o dia, o clero todo reunido e as comunidades rezando, em vez de estar celebrando a missa, elas estavam em oração. E eles estavam em oração, todos, sem exceção de nenhum deles. Eles eram unidos. Não havia divisão, porque a gente sabia quem era o inimigo da gente, né? Então, naquele momento, os capelães militares foram obrigados a celebrar em praça pública, na Praça Portugal. E Dom Miguel, nessa época era o Padre Miguel, que trabalhava na pastoral conosco, mas ele era também capelão da guarda municipal. E ele não obedeceu. Aí ele foi para Quixeramobim, não obedeceu ao coronel, né, o comandante da 10ª Região, que obrigou os capelães a celebrarem praça pública, em sinal de revidando toda aquela ação da igreja. E quem estava à frente, junto com eles, era o nosso auxiliar da época, Miguel. Dom Miguel, não.
Dom Miguel ainda era o padre. Eu te falei no instante. Quebrei agora. Até começa de novo. Peraí. Quem estava no momento foi Dom Quem Raimundo. estava assumindo? Quem na época estava à frente da arquidiocese, nesse momento difícil, era Dom Raimundo de Castro Silva, o bispo auxiliar de Fortaleza na época. Dom Miguel tinha uma liderança muito forte no meio do clero. Ele não obedeceu como capelão militar e os padres aconselharam ele sair para Xeramubim. Quando ele voltou, eles se reuniram e, por unanimidade, o elegeram o coordenador-geral da arquidiocese. E eu junto com ele. Nós íamos para as reuniões dos bispos nas dioceses, e quando nós fomos para a reunião do regional, dessa vez foi em Tianguá, Dom Miguel foi eleito bispo auxiliar de Dom Delgado. Ele, como bispo auxiliar de Dom Delgado, ele foi essa pessoa que organizou a arquidiocese. E houve um fato muito estranho. Depois do concílio, Dom Delgado, assim, muito empolgado com as mudanças, né, do concílio Vaticano II, aí começou aquela mudança sem uma preparação com o povo. Aí porque a missa era virada de costas para o povo, aí de repente volta, vira o altar, tira o santo do lugar e muda. Então houve uma mudança assim de postura da igreja, né? A missa que era latim passa para o vernáculo, né? Então houve uma mudança rápida e o povo não estava preparado para isso. E houve um grande afastamento da igreja. A gente sentia assim, Fortaleza, a catedral vazia, o pessoal perdendo como se tivesse perdido a fé. E Dom Miguel, como bispo auxiliar, eleito bispo auxiliar, a sagração dele vai acontecer no dia 19 de março. E aí ele convoca os colegas, tinha 17 bispos na sagração dele, e pela primeira vez a catedral ficou lotada. Então até Dom Fragoso disse para mim: Margarida, Miguel tem muita liderança. Ele encheu a catedral dessa porque o povo estava afastado. Então volta todo um momento forte da fé do povo, sabe? E aí a gente começa a enfrentar. Eu me lembro que quem fosse para uma reunião na diocese de Dom Fragoso, em Crateús, tinha que ficar fichada na Polícia Federal. Eu fui fichada muitas vezes. E um dia, eu continuei com Dom Miguel nessa coordenação. Então, o Delgado tinha um estilo diferente. Aí ele começou com encontros do movimento do povo de Deus e um movimento mais de povo. Encontros na serra. E Dom Miguel organizando o povo. Nessa época, a gente tinha a divisão na igreja, os homens de um lado, as mulheres de outro, separados. Aí Dom Miguel começa, vamos fazer os encontros de jovens mistos. Aí a gente vai quebrando, sabe, essa coisa. Aí a gente vai começando a conquistar a juventude. Bispo Delgado fez assim como Dom Antônio deixou a arquidiocese administrativamente muito organizada, ele não foi bem assessorado e vendeu o palácio, vendeu algumas coisas assim que desagradou o clero, né? Então, ele renunciou com 10 anos, aí Dom Aloísio os
os padres do Nordeste, os bispos do Nordeste queriam Dom Miguel para assumir, e ele não quis assim, queria assumir não. Mas o Papa tinha em vista dar um título de cardeal para Dom Luís, então ele nomeia Dom Luís arcebispo de Fortaleza. Ele, como arcebispo de Fortaleza, ele fez carreira para ser cardeal. Ele foi cardeal Luís Monchai. Agora vai falar. Após a renúncia de Dom José Delgado, Dom Miguel ficou como administrador da arquidiocese. E nós preparamos todo um dossiê, todo o movimento que existia na arquidiocese, né? Nós encaminhamos para Dom Aloísio. Ele foi nomeado e quando ele ligou para Fortaleza, eu atendi e disse para ele que Dom Miguel estava seguindo para Recife, levando dossiê com tudo que existia de movimento na arquidiocese. E Dom Miguel foi se encontrar com ele em Recife e voltamos e preparamos a festa do Dom Luís. Uma festa muito bonita, porque a gente já tinha, Dom Miguel tinha essa liderança toda, então ele, os movimentos sociais, movimentos de juventude, movimento de leigos, né, que já existia, que ele implantou na arquidiocese. Então, estava tudo bom, tudo ok. Movimento, houve um reflorescimento da fé, os movimentos se reencontraram. E os movimentos jovens desabrocharam, a juventude. Então, foi um momento assim bonito quando ele chegou, né? Mas isso estava sob a liderança de Dom Miguel. Como não podia ficar duas pessoas com grande liderança num só lugar, né? Só na arquidiocese, Maceió estava com o arcebispo bem velhinho. Então, ele foi para Maceió como um administrador apostólico, não era como arcebispo ainda, né? Que tinha que respeitar o velhinho, né? Então, Dom Miguel depois se torna arcebispo. Aí começa a dificuldade na arquidiocese. Dom Luís vinha de Brasília, não, nesse tempo não era Brasília. Santo Ângelo. Não, ele vinha do... Peraí. Quando Dom Luís voltava da CNBB, que ele era presidente, ele encontrava a arquidiocese tudo normal, tudo caminhando bem, porque continua a mesma equipe, Dom Miguel com a sua equipe, né? Quando ele foi transferido, que ele voltava, ele encontrava um clima diferente. Porque aí começou uma outra política dentro da arquidiocese, né? Quer dizer, mudar, porque Dom Delgado, ele deu mais ênfase às pastorais, né? E deixou a cúria como em segundo plano, quer dizer, só para cuidar da parte burocrática. Mas ele dava muita assistência, era pastoral, por causa E Dom Luís, quando chega, encontrava esse clima bem organizado, que Dom Miguel continuava fazendo esse trabalho. Quando Dom Miguel foi transferido, ele ficou sem apoio. Aí, o que foi que fizeram? Eu tive que ser transferido, né? Ele me deu uma outra tarefa, quer dizer, eu fui aí, passei um ano no colégio, para ele depois me voltar. Quando ele me volta, ele começa a perceber que ele tem que fazer alguma opção pelos pobres. E nesse momento ele não sabia, porque ele não sabia quantas favelas tinha em Fortaleza, ele não sabia quais os problemas de terra que existiam, porque ele perguntava e ninguém dizia nada. Não, está tudo bem. E ele estava distante dos problemas de periferia. Assim, no sentido de organização, que começa a surgir esse momento que ele diz político, social, que está aí. Então, ele volta de Puebla, aí ele me pede para eu fazer uma experiência com os mendigos de rua, né?
retirar os mendigos da rua com o projeto PRESME, Estado e Arquidiocese, com as assistentes sociais, para a gente fazer um movimento e tirar os povos da rua, os mendigos, sem violência, tentando fazer uma promoção para essa gente. Passados 2 anos, eu concluí que não dava certo continuar junto com o Estado, né? Aí ele disse, isso que eu queria. Então, ele começa e me coloca na Caritas para fazer o movimento de levantamento das favelas, porque está na cabeça dele como é que ia atingir a toda a periferia e os pobres a partir deles. Aí no Congresso de 80, ele organiza um secretariado. Eu já tinha feito o levantamento das favelas de Fortaleza. Aí ele me chama para organizar um secretariado pastoral para o Congresso Eucarístico. Que o Papa vinha, foi aquele que o Papa esteve em Fortaleza. E o que a gente fazia? Colocar todos os padres e bispos nas periferias durante o dia, nas favelas, para a noite e rezar e refletir a realidade da Arquidiocese no Castelão, celebrar. Então foi a partir lá dos problemas do povo que aí surge a necessidade de se criar um centro de direitos humanos. Porque ele vai para Puebla, e em Puebla não é mais aquele documento feito pelos teólogos, como em Medellín. É um documento feito a partir da realidade do povo, da escuta do povo, que ele tinha feito junto com a gente. Então, Dom Aloysio, surgiu o primeiro problema assim, sério, depois disso, a favela do Zé Bastos, num despejo, onde houve um tiroteio, e Dom Aloysio foi para lá, cedinho. Ele voltando em Puebla, ele vai lá. Quando ele volta, ele diz, não, eu preciso de um advogado para cuidar desse caso. Aí chama o Dalto, e o Dalto começa a fazer a parte jurídica, mas sem... Nesse tempo, o Padre Abelardo era o coordenador dos órgãos integrados, em que eu estava trabalhando na Carta também. Dom Aloysio se preocupa e leva o problema para a Assembleia Arquidiocesana em 81. Lá é aprovado a Organização dos Direitos Humanos, que está nas conclusões de Puebla, que deve ser fundado os direitos humanos nas arquidioceses. Havia um movimento em torno de reflexão de justiça e paz. Ele disse, eu não quero justiça e paz, eu quero o Centro de Direitos Humanos. A Assembleia aprova em Canindé. Em 81, ele chama o Conselho Pastoral e me chama, a mim, que estou na Caritas, o Padre Abelardo, o André e o Dalto. E numa Assembleia, nós 4, com o Conselho Pastoral, criou-se os objetivos do centro. Aí eu começo uma sala sem nada. Aí começa tudo a partir do nada. Então, surge aí os direitos humanos, porque os pobres começaram a ver que a igreja tinha a ver com o problema dele. Então, foi a partir do levantamento que foi feito nesse congresso, que foi eminentemente pastoral. Porque ele é a Eucaristia, do migrante, aquela coisa todinha, né? Migração, Eucaristia e migração na época. Então, foi a primeira ideia dos direitos humanos. Mas foi a partir de fatos concretos. De um fato que ele, quando ele começa a sentir que está, levantou o problema e agora tem que dar uma solução. Agora você não vai falar sobre... Em 5 de maio de 1981, nós tivemos esse primeiro momento. Esses 4
que foram o padre Abelardo Ferreira Lima como diretor, Margarida Maria Josefina, que era a secretária executiva, o André Lopes para as questões rurais, né? E o Dalto Rosado, que já tinha iniciado o trabalho na favela Zé Baixo, vai para as questões urbanas, né? Então, há um pipocado nesse tempo de despejos de favela, e aí começa o centro a correr para empatar aqueles despejos. Aí nós começamos a trabalhar de forma integrada. Aí a gente buscava apoio das pastorais, né? Quer dizer, a gente começou a trabalhar incluindo as pastorais e levando junto com a gente. Iam para frente dos despejos, iam lá para libertar o pessoal daquela situação. E daí surgiu o primeiro mutirão em Fortaleza, de casas, a partir do centro, né? Aí surge no interior as questões rurais, conflitos muito grandes na área de Canindé, que a gente começou com a questão agrária. O André é muito voltado para essa questão também de organização política e tinha muita gente para isso, e se aproximar muito do povo e tentar organizar a comunidade, né? Porque aí, no sentido de a gente organizar as comunidades de base. Aí a gente definiu, quando eles queriam centro de defesa e promoção dos direitos humanos, a gente viu que não podia ser só a defesa jurídica. Tinha que ter o grupo de educadores, promoção humana. Aí o Beto era uma pessoa que mexia muito com essa questão da base, né? Aí a gente coloca o Beto mais na linha de organização das comunidades. Aí foram surgindo pessoas que começaram a querer ser estagiários também lá, né? Aí entra a doutora Sérgia Miranda, que estava terminando na Unifor, direito, aí ela entra, aí tem umas questões em Calcaia, ela já vai fazer a defesa desse pessoal lá, a cigana. Aí, como o marido dela era sociólogo também, entra para a questão da educação, né? Marcos Colares. Marcos Colares. E aí vai se ampliando o quadro. Antônio José chega também e vai para as questões. Aí, como são muitas questões urbanas e rurais, a gente começou também a dar... Época de crescimento, né? Crescimento. Era uma demanda muito grande. A primeira sede foi aonde? Foi lá na... O primeiro momento foi no Bureau da Caritas, ali no Seminário da Prainha. Aí precisava de um ambiente. Aí eu consegui uma sala maior, aí fui então virou para outro. E então a gente fazia os atendimentos. Aí a gente ganhou logo um carro, um Gol e um Fusca, porque tinha que se deslocar rápido, né? Aí Dom Luiz deu logo apoio assim, muito rápido. Mas aí esse apoio era dele, né? Ele recebia recursos dos amigos, da Leônia, e ele tinha facilidade de colocar na mão do Padre Abelardo para administrar para os pobres, né? Então a necessidade da gente, ele era o presidente, Dom Luiz, né? E a gente ia para a luta. Cresceu muito e a gente foi lidar com gigantes. Muito perigo. Perigo demais. Quer dizer, deputados muito, poder econômico muito forte, e fazendas e grandes trabalhadores escravos na mão deles. E a gente começou a entrar nas fazendas pela questão do algodão, né? Aquela questão que começou a dar consciência a eles que eles tinham um direito deles, né? E a gente correu muito risco. Houve muito perigo. Teve um momento que eu cheguei para Dona Luísa e disse: Dona Luísa, não dá mais para ir, eles estão na estrada para matar a gente. Ele dizia assim: vá, que Deus
que tem quem cuide de vocês. Ele nunca deixou que a gente recuasse. Aí começou, quando a gente ganhava as questões, ou os trabalhadores lá eram sacrificados, a gente tinha que correr, ou a perseguição era com o Dom Luiz ou com a gente. Então, aquela história dos cachorros que foram ameaçados de morte, tudo no Dom Luiz, né? Ameaças de morte, bomba na casa do Dom Luiz, que botaram a bomba para acabar com a vida dele. Naquele dia, a gente tinha recebido a notícia que a gente ganhou uma questão enorme contra esses grandes latifundiários, né? Outras vezes a gente deixava o carro, eles tiravam, furavam o pneu do carro, a gente ficava também a mercê assim, sabe? Houve muito perigo. Eles cercavam a gente e insultavam para prender a gente, né? Quantas vezes aí a gente tinha que ficar calada diante de certas coisas, mas porque eles não tinham razão, né? A gente estava com a razão, os trabalhadores, mas eles ficavam ameaçando de colocar fogo. E aí, quando tinha esse perigo, a gente levava mais pessoas. Eu levei Dom Geraldo Nascimento, outras vezes com a gente. Assim, eram momentos que a gente tinha que recorrer à arquidiocese. E, no momento que eu quero dizer que a gente, em Canindé, eles quiseram prender a gente, lá na fazenda, ameaçaram muito. E o Ayrton correu uma vez por dentro dos matos para se defender deles, né? O André dizia assim, eu vou, mas não sei se volto, que aqui está igual ao Araguaia, né? Era aquele clima de muita coisa. E aí, o Tarso era o governador na época. Aí ele deu uns freios lá nas coisas, porque ele gostava muito do Aloysio, né? Essas coisas estavam acontecendo. E eu tinha meus esquemas também. Eu tinha um jornalista que era o Chico Lima. Tudo que acontecia, eu fazia, chamava o Chico Lima e ele fazia todo um trabalho de proteção da gente, né? O Dom Luiz nosso. Mas foi muito perigoso esse tempo, né? Aí, quando chegam os policiais federais lá no Centro de Defesa, diziam assim, eu queria saber quem é de vocês que tem, quem é que cuida de vocês, porque vocês lutam com esse perigo todinho, com esses grandes latifundiários, e não acontece nada com vocês. Eu disse, não, é a fé que a gente tem em Deus, ele protege, né? Porque eu tinha muito mais certeza que Deus estava muito mais presente na minha vida, naquele momento, do que quando eu estou até dentro de casa, sabe? Porque era uma coisa tão forte que o Dom Luiz dizia assim, vá, não tenha medo não, que Deus, você tem quem cuide de vocês. Então a gente ia com aquele conforto. E uma vez, aí quando ele me chama, já tinham vários advogados e tudo no centro, ele disse assim, vá fazer direito, porque o que vale é lutar pela justiça. Isso foi uma palavra muito forte na minha vida. Que ano isso? Nos anos 85, por aí, 86. Que eu me formei em 90, né? Ele dizia assim, vai fazer, ele disse, puxa, eu fazer direito agora. Ele disse assim, fazer direito, eu voltava para aqueles bancos da universidade, que era naquela altura. Aí ele disse assim, o que vale é lutar pela justiça, porque eu não quero que esse centro se acabe, né? Então, você é como fosse a balança fiel da minha opção pelos pobres. A você nem vai para a esquerda nem para a direita, você é fiel da balança. Então, ele confiava plenamente em mim naquele trabalho, né? E quanta gente que foi, mas foi um momento assim de muita fé que a gente teve em Deus, né? E a gente nunca aconteceu nada assim com a gente, né? Fisicamente, né? Então essa luta durou até 94, que o padre Abelardo se afastou, eu também não quis mais continuar na arquidiocese.
fiz uma viagem para o exterior. Quando eu voltei, eu dei uma saidinha. Mas quem me vê, diz assim, ah, é dos direitos humanos, né? Então, aquela marca que fica, né, da gente no meio do povo. Né? Ninguém se esconde. Eu quero que a senhora... Bem, Dom Luiz, quando chegou em Fortaleza, a gente sentia assim, aquela distância, que ele era um homem, um bispo ainda nas ideias do sul, e mais burocrático, assim, bebê, mais naquela alta roda, né? E ele chega na arquidiocese e nos vê assim, no meio dos jovens, tudo, ele ficava olhando assim. Ele mudou muito, né? Quando ele se decidiu, ele ficou um tempo assim, em cima, olhando para onde é que ia mesmo, né? Mas na hora que ele se decidiu, ele entrou. Ele foi no meio do povo e foi aprender a linguagem do povo. Escutar, aprender. Porque até as palavras ele ficava, às vezes, para entender, né? O que o povo dizia, né? E ele foi se familiarizando e foi se tornando aquele Dom Aloysio humano, aquele Dom Aloysio alegre, feliz, assim, com aquela característica de franciscano, né? Mas sempre ouvindo, sentado nas reuniões, ouvindo as pessoas, ouvia muito, sabe? E eu me lembro quando eu morava com ele, às vezes ele brincava, às vezes, eu me lembro daquela novela Final Feliz, né? Que tinha aquele pescador. Às vezes ele saía e viajava. Aí, vamos assistir a novela? Gostava de assistir aquela novela. Aí ele dizia assim, quando ele viajava, ele, olha a novela, porque se ela... Eu quero saber o resultado. Aí, quando chegava, ele perguntava, ele dizia como é que estava, né? E gostava também que eu assistisse o noticiário para falar para ele, quando ele não podia assistir, e no jornal pela manhã. Mas era assim, aquela pessoa simples, amigo, um pai, um amigo, né? Mas o que eu quero dizer, que existe as pessoas, porque eu sempre trabalhei assim, sem essa coisa, eu dizia assim, você é daquelas pessoas que tudo que vai fazer tem que vir perguntar? Eu digo, ah, não. Se o senhor me confiar uma coisa, eu só venho me perguntar se for coisa que, que a gente não possa resolver. Aí eu venho, tudo bem. Mas aí ele foi crescendo e foi crescendo no trabalho, aumentando, mas ele foi adoecendo também. Foi tendo aquele dia, ele às vezes dizia assim, eu sou um pneu careca, né? Quer dizer, várias operações que ele fez. Parece que ele se cansava, podia morrer de cansaço e não sabia, né? É. Ele tinha um tipo de doença que era isso. E também ele teve, quando ele fez a opção mesmo, né? Que incomodou os ricos, né? Aí começa essa depressão. E você sabe que o próprio clero também tem essa, né? Então eu convivi com ele, ele queria ficar em Fortaleza, ele foi obrigado a sair, mas ele queria ficar em Fortaleza, queria morrer também em Fortaleza. Eu disse isso para mim várias vezes. Agora, eu procurava ser o máximo discreto para ninguém, sabe? Porque às vezes tem pessoas que estão ao redor da gente para evitar qualquer. Então eu achava assim, Luiz, uma pessoa incansável, uma pessoa que. O tipo de santidade dele. Tem um tipo que eu vejo do Dom Lustosa e o tipo dele, né? Porque cada pessoa tem sua característica própria, né? Quer dizer, quem entrou em Fortaleza e entrou na caminhada dos pobres e se engajou, sofreu e sofre, né? Você se santifica, porque tem aqueles que não aceitam, né? Então você sofre mesmo.
Agora, tem o outro lado que ele era muito humano, muito. Trabalhava muito mesmo, né? Ele é incansável, né? Um homem de uma cultura também muito grande, conhecia o Vaticano por dentro e por fora, né? E não aceitava certas coisas assim de. Ele era muito mais do lado do social, dos pobres, né? E quem trabalhava com ele gostava também, se identificava também com essa caminhada dos pobres, dos direitos humanos, né? E direitos humanos para ele era uma prioridade, assim. Ele dizia assim, é quem sustenta a minha linha de pastoral, são os direitos humanos. Ele dizia muito, né? Porque a gente tinha essa mística, a gente tinha essa ação pastoral voltada para o compromisso de transformação, e a sociedade se transformou, a igreja em Fortaleza cresceu muito, houve uma mudança muito grande de mentalidade, sabe? E houve uma mudança radical mesmo, e crescimento expansão dos direitos humanos, o nosso foi a base e os outros foram surgindo, né? Então houve um crescimento muito grande e o que a gente queria era isso. E também todos aqueles que trabalharam conosco ficaram com uma visão diferente, mesmo na justiça eles têm uma outra visão e uma maneira de encarar a justiça, né? O que você... Acho que é isso. Pode pegar 8 minutos eu dou a vez porque está fechando. Bem, no mesmo ano que foi fundado os Direitos Humanos na Arquidiocese, nós participamos do encontro regional aqui em João Pessoa, primeiro encontro regional. Desse encontro regional de João Pessoa, nós já ficamos acertados que iríamos participar do ano seguinte do Encontro Nacional de Direitos Humanos, né? Que nós fomos juntos, né? Nos encontramos lá. O regional primeiro foi em Petrópolis, o segundo foi... O segundo foi Taboão da Serra. Taboão da Serra, que foi em São Paulo, né? São Paulo, 83. Nesse, quem foi o Dalto Rosário. O primeiro. Primeiro que nós fizemos regional, aí no ano seguinte nós mandamos o Dalto Rosário, que era o advogado das causas urbanas. Continuamos a nos relacionar com Recife, fazendo aquilo, a conexão dos encontros, participando. Depois nós participamos... Lúcia de Sabarreto, né? Lúcia de Sabarreto, aquela turma todinha no início, a gente tinha muito bom relacionamento. E muito contato, sempre entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, né? Aí a gente se filiou ao movimento, né? Que é através do regional, né? Uhum. A gente participava do regional a gente foi para o movimento nacional. No ano seguinte, quem participou já foi em Vitória. Foi André e eu, nós fomos nós dois, do Centro de Direitos Humanos da Arquidiocese. Lá foi aquele movimento que nós fizemos, muito forte. Volta de Betinho, de Chico Mendes. E lá a gente levantou a questão da bandeira da reforma agrária e trazer para o Nordeste o encontro, porque só era no Sul, né? Então foi de Vitória. Esse nós tivemos uma participação muito grande na liturgia. O movimento foi assim, do Nordeste teve Rendeu a linha, foi lá, Roberto, o nosso amigo lá de João Pessoa,